Alô, galerinha do segundo ano, professor Pedro Henrique de História do Brasil na área. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de História aqui no canal da escola. Espero que vocês estejam todos bem e vamos para mais uma aula aqui. Pessoal, venho sempre falando para vocês, tanto na resolução de questões quanto nas nossas aulas conteudistas, tá? Que é todo esse processo que a gente vem estudando, que a gente vem trabalhando através de vários conceitos, através de grandes aulas aí em relação à parte do conteúdo. Falei para vocês que esse período de insatisfação, esse período aí de grandes rebeliões que aconteceram naquele período ali colonial, tá? Foram importantes e culminaram aí com a independência do Brasil, tá? O que a gente vai ver nessa aula de hoje. Então eu disse para vocês para sempre estarem anotando, tá? Sempre atualizando, fazendo as atividades aí do livro, tá? Que é muito importante para a gente ter toda uma dinamicidade em relação ao conteúdo, beleza? E mais uma vez falo para vocês que a gente tá seguindo a linha de raciocínio do livro de vocês, tá? Então muitas coisas que eu trago em relação aos slides é justamente para a gente seguir essa linha que o livro traz, tá? Fazer todo esse caminho, esse trilho que a perspectiva do livro de vocês ela apresenta, só que aqui, é claro, eu trago alguns elementos a mais, trago algumas discussões mais importantes que eu vejo que vale salientar nas nossas discussões, beleza? Então falei para vocês que houve todo um período de insatisfação, tá? Principalmente ali no século 17, tá? Século 18, século 19 também. Quando a gente fala do século 19, a gente viu várias revoltas que foram importantes, que influenciaram vários pensamentos e é claro que foram influenciadas aí por várias questões internacionais, tá? Lembrem de sempre atentar e fazer uma conexão com a história do Brasil e a história geral que o professor, o grande professor excelente Rafael aí trabalha com vocês nas questões das mais diversas dentro da história geral, tá? A parte do Império Napoleônico que é muito importante para quando você chega aqui a gente trabalhar com uma dimensão mais específica dentro da história do Brasil, beleza? Então, sem mais delongas, como sempre, ó, trouxe aqui conceitos importantes para a gente entender como chegou essa independência, tá? É claro que foi uma independência que, com o passar do tempo, logo ali no século posterior, ganhou uma adesão às vezes por conta de várias manifestações políticas, sociais e até da própria articulação artística, ganhou uma toda uma chama, tá? Uma imagem e uma mostra, uma expressividade como se fosse algo de outro mundo, como se fosse uma revolta aí espetacular, como se fosse todas as camadas brasileiras aí fazendo parte desse grande fato histórico, tá? Desse grande evento que aconteceu aqui no nosso território, só que a gente vai ver que não foi bem assim, tá? E lembro de destacar para vocês também que existem vários documentários, vários mesmo, tá? É muito importante, muito interessantes que trazem várias particularidades sobre esse período da independência, tá? Sobre esse marco aí dentro da nossa história e, é claro, da história geral, tá? Então, sobre os antecedentes, explicar aqui um pouquinho para vocês, coisa que a gente já trabalhou, tá? Então, o que foi que antecedeu esse período da independência do Brasil? Então, trouxe aqui três questões que fazem parte desse grande panorama, tá? São as três principais. Primeiro, as revoltas emancipacionistas, tá? As revoltas ali que queriam que tiveram toda a influência, principalmente ali de questões internacionais, tá? A parte ali de todo o movimento, na parte liberal, da parte que pregava ali a liberdade, que pregava aí uma autonomia política, social e econômica das colônias, tá? Então isso a gente viu e vocês viram também, principalmente dentro de história geral, tá? Que nesse contexto é muito importante a gente fazer esse vínculo. Segundo ponto, trouxe aqui para vocês o contexto europeu, a gente não pode, claro, desconectar dessa questão, principalmente a parte de Napoleão Bonaparte, tá? Então quando a gente faz aí esse paralelo entre Inglaterra e França, tá? A Inglaterra que já tinha um desenvolvimento muito forte, tá? Em várias questões, principalmente a parte comercial, eles já tinham uma centralização em vários setores da sociedade, tinha uma estabilidade muito forte. A França, com a ascensão desse império, com Napoleão Bonaparte, um grande líder daquele momento que teve vários avanços militares e acabou
é, fazendo toda uma política de estratégias onde cresceu fortemente a dimensão da França em relação à parte territorial, à parte de conquistas militares, tá? Então ele tinha teve uma desavença em relação com a Inglaterra e ele promulgou a parte do bloqueio continental que a gente já viu, tá? O que foi o bloqueio continental, é claro, em resumo aqui. Tá? É claro que não tem como trabalhar em resumo dentro da história porque uma coisa liga a outra, mas o bloqueio continental nada mais foi do que uma ação, uma atividade aí de Napoleão Bonaparte com seu império francês de colocar as outras potências contra a parte da Inglaterra, tá? Elas só poderiam comercializar com a França, elas não poderiam ter nenhuma relação, nenhum vínculo, principalmente, claro, comercial com a Inglaterra. Então, aquela que lutasse contra isso, que se fizesse oposição a essa questão, a essa atividade de Napoleão Bonaparte, ele iria invadir ali o território. Então isso aconteceu, por exemplo, com os russos, tá? Isso aconteceu com Portugal, que era ali o braço que estava sendo o braço direito dentro da Inglaterra, e isso combinou com a vinda da família real aqui para a sua colônia, tá? Então eu expliquei para vocês, a gente teve uma aula ali, particularmente eu acredito que foi bastante rica para vocês, tá? Então a família real ela vem fugindo desse avanço de Napoleão Bonaparte dentro, invadindo ali a Espanha, fizeram um acordo com a Espanha e poder dividir ali o território. Então eles fugiram, tá? Vieram toda a comitiva, toda a questão real aí, trouxeram várias coisas, como a gente viu. Quem não assistiu, volta aí alguns vídeos aí na playlist de vocês do segundo ano. E aí o pessoal veio pra cá e teve toda uma modificação na estrutura, tá? Principalmente ali na questão do Rio de Janeiro, a parte de urbanização, toda a parte do cotidiano, comportamento, costumes e linguagens, elas foram sendo modificadas com o passar do tempo por conta desse contexto da família real aqui, beleza? Então, todo esse contexto, é claro que teve várias modificações, principalmente com o pessoal revoltado, tá? Por estar pagando um, um imposto, por estar pagando vários aí tributos em relação a estar mantendo, fazendo toda a manutenção da própria riqueza, a própria mordomia aí da família real que estava em um bom luxo lá no Rio de Janeiro. Beleza? Então essas foram as questões que a gente viu, lembrando a vocês, puxando, claro, com o contexto europeu, como é que o Império Napoleônico ele começa a findar, tá? Então lembrando que eles tiveram uma resistência muito forte aí na questão dos próprios russos, tá? Então lembrando que também a dimensão do território de Napoleão Bonaparte estava muito extensa, então as rebeliões locais estavam sendo desenvolvidas de uma maneira muito forte, então ele não tinha tanto controle como ele tinha antes, e isso e outras questões foram acabando com que ele tivesse que sair do poder, tá? E aí o Império Napoleônico ele foi ruindo com o tempo, e isso em 1814, 1815, 1815 ele já foi colocado aí em exílio. Isso por isso que eu coloquei essa fotinha aqui para vocês. Isso é a ilha de Santa Helena, tá? Onde ele foi exilado para lá, ele e uma galerinha, tá? Dentro aí desse Império Napoleônico. Então é uma ilha que tem aí as questões, claro, vindas aí da Inglaterra, é uma possessão do Reino Unido, tá? Então ele foi colocado para lá e ele foi exilado, ele estava preso nessa ilha, tá? Ele e os amiguinhos deles ali, toda essa questão de avanços territoriais aí, conquistas de uma grande parte do mundo, como ele fez Napoleão Bonaparte, tá? Então o Império Napoleônico ele findou, isso como eu falei para vocês, 14 e 15, e aí as questões de uma relação entre a Inglaterra e o próprio Portugal aqui, que agora Portugal estava, a própria corte de Portugal, o pessoal que comandava Portugal estava em território da sua colônia, no caso Brasil. Então tinha uma questão aí muito de laços, tanto pessoais, tanto burocráticos, políticos e econômicos, que é o que a gente já viu também em outras aulas, tá? Então foi eu coloquei para vocês aqui. Em 1808, a abertura dos portos das Nações Amigas. Então a corte aqui ela começa a abrir a questões da sua própria colônia, onde a metrópole agora era aqui, e ele começou a abrir os portos para suas nações ali aliadas, no caso a Inglaterra, entre outras, principalmente, claro, a Inglaterra, tá? Em 1815, Reino Unido e Portugal, Portugal e Algarves, então o Brasil ele vira agora um Reino Unido, ele é uma aliança, ele é um território aí próprio que tinha todo um vínculo com o próprio Portugal, então ele não era mais
desde a chegada, claro, de Dom João e sua comitiva aqui, tá? Mas oficializado em 1815, Reino Unido e Portugal e Algarves, tá? Então tinha toda uma relação agora em que o território brasileiro ele estava sendo a relação de metrópole e aqui era toda a riqueza em que as cortes portuguesas ela tinha, tá? Em relação a recursos naturais, a mão de obra e várias outras coisas, tá? Terceiro ponto, medidas administrativas e certa autonomia do Brasil, ou seja, durante todo esse tempo de colonização é a primeira vez que o Brasil ele tem uma certa autonomia política, social e econômica, tá? Ele estava fazendo relações comerciais, ele estava propagando todas as suas ideias, estava tendo toda uma modificação estrutural, como a gente viu, até o pensamento de indústrias em relação à parte da educação, tanto a parte da advocacia, a parte da medicina e outras áreas começaram a ter um desenvolvimento muito forte aqui no Brasil, tá? Entre várias outras questões que a gente viu em outras aulas, tá? Eu ia estar repetindo, tá? Eu ia estar molhando aquilo que já foi molhado em outras aulas, tá? Aqui eu estou fazendo só um panorama para vocês entenderem como é que se deu a parte da independência, beleza? E por último, que foi uma das mais importantes, principalmente aí nas questões de várias rebeliões, tá, pessoal? Então, ó, altas despesas e gastos com a corte chega, claro, uma corte pomposa, uma corte, claro, real, tá? Que tinham já tiveram toda uma vida aí pomposa, luxuosa, tá? Então eles queriam chegar aqui, eles queriam ter toda essa condição aí de reis, tá? De uma comitiva, de uma própria corte, oficial, tá? Então o pessoal de outras províncias estavam aí pagando preço por conta desse pessoal e começaram a fazer várias revoltas. E lembrando, não foram todas que tiveram essas questões, tá? Por exemplo, a Revolução Pernambucana 1817 ela teve. Lembrando que também teve outros fatores como a seca de 1816 que a gente citou, lembra lá da aula de Revolução Pernambucana e outras que antecederam a questão da Revolução Pernambucana tiveram seus interesses e seus objetivos locais comuns ali em questões de liberdade, em questões da própria autonomia. E assim cada um tem a sua particularidade, tá? E a gente viu cada uma delas seguindo aí o livro de vocês, beleza? Passando. E aí, pessoal, tem um fato muito importante que culminou aí com a independência do Brasil, que foi a Revolução do Porto, tá? Chamada Revolução Liberal do Porto, é isso, em 1820. Então prestem atenção, tá? Como é que se deu essa Revolução do Porto? Então, ó, lembra lá que em 1814, 1815, Napoleão já não manda mais em nada, tá? Ele já tá sendo exilado, ele já tá lá com os camaradas dele preso, tá? E aí, as outras nações naquele período, eles começaram a se restabelecer, então começaram a ter o seu próprio controle, a sua própria autonomia, e aí foi no caso do Portugal, da galera que lá ficou sem ter vindo aqui na corte, tá? Fugindo, do avanço de Napoleão Bonaparte, tá? Então, o que foi que fizeram nesse período? O pessoal que ficou, que era um pessoal ali da corte, viram que eles podiam ter uma autonomia de volta ali no seu território, seu próprio controle administrativo, e eles fizeram várias camadas ali, não só o pessoal da corte, tá, pessoal? Várias camadas ali, claro, de elite, tá? Dentro de várias revoltas dessa, o povo, o próprio povo, a população, ela fica meio que à margem, tá? Então, nesse período ali, uma população, a parte de cima, ela começou a fazer uma revolução na cidade do Porto, como vocês já conhecem, tá? Várias cidades ali importantes dentro de Portugal, tá? Porto é uma delas e assim várias outras. E aí, como eu citei aqui no slide para vocês, exigia o retorno de Dom João e a recolonização do Brasil. Pare para pensar no que é que eles estão pedindo. Tá pedindo não, né? Obrigando através de uma revolução. Eles estavam lá, tá? Napoleão Bonaparte já não estava, eles já tinham toda a autonomia. O que é que eles quiseram? Queriam que o Dom João VI, que estava aqui no Brasil, que fugiu lá de Napoleão, voltasse para poder controlar toda a região de Portugal e continuar com o pacto colonial, tá, no Brasil. Parem para pensar que medida drástica, depois do rei ter vindo para cá e ter feito toda uma modificação, e o próprio Brasil virou Reino Unido e Portugal e Algarve, tá? Já tinha toda uma autonomia política, social e econômica e já estava em outro patamar, beleza? E aí a Revolução do Porto veio pedir isso, tá? Outro ponto, restabelecer o monopólio comercial. Eles queriam, lembra, Portugal foi praticamente aí o pioneiro das navegações
grandes navegações marítimas, tá? Eles fizeram aí várias descobertas, tá? Eles foram em busca aí de vários recursos naturais, e eles foram uma potência muito grande aí no século XV, século XVI, século XVII em diante, tá? Que eles queriam o fim do absolutismo, só que eles queriam o estabelecimento dessa corte e desse rei através de um parlamento, tá? Como vocês sabem, existe dentro do absolutismo outras questões que podem ainda culminar dentro de um governo através de um rei, uma imagem do rei, como por exemplo acontece hoje a monarquia parlamentar, por exemplo a Inglaterra, tá? Lembra lá a Rainha Elizabeth, tem a figura da rainha, mas quem comanda todo, quem administra e quem tem todas as questões burocráticas, políticas e sociais é o parlamento, tá? Então era o que eles queriam fazer naquele momento com o Dom João, e ter todo esse controle através das cortes, que era o parlamento, beleza? E aí eles pediram o retorno de Dom João, isso em 1821, e a volta do Pacto Colonial. Veja só por onde o Brasil estava passando naquele período, tá? Isso foi em 1820. E aqui para vocês mostra essa grande reunião que teve com as cortes lá em Portugal em relação a todas essas medidas que fizeram, pensando, em futuramente reerguer todas as suas questões políticas e sociais, beleza? E aí, pessoal, passando aqui para vocês, é, isso, decreto das cortes ao Brasil em 1821. Isso foi aquela reunião que eu disse para vocês lá. É, Antes de falar sobre isso, voltando aqui, esqueci para falar para vocês que Dom João, depois de saber de tudo isso, o que é que ele pensou? Se eu não voltar, se eu não sair do Brasil e regressar para Portugal, eles vão tomar meu lugar e eu vou perder meu lugar de rei, tá? Eu vou perder minha aliança ali com as cortes. Então, eu acho que eu voltarei, isso Dom João falando, tá? Eu acho que eu voltarei para administrar todas as questões lá. E enquanto eu vou administrar, eu vou deixar o meu filho sendo o regente aqui, o príncipe regente, no território da minha colônia, ex-colônia no caso, que agora era Reino Unido de Portugal e Algarves, tá? Então ele volta com medo de perder a aliança com as cortes, com medo de perder a sua própria função de rei, ele volta e deixa o seu filho Dom Pedro, que viria a ser Dom Pedro I aqui, tá? Então, vindo para cá, decretos das cortes ao Brasil, isso em 1821, retorno de Dom Pedro I e fim da regência. Então, quando Dom João volta, eles têm uma nova reunião e eles pedem que Dom Pedro volte, regresse, tá? E coloque novamente a questão do próprio pacto colonial em tona, e viria a fazer a manutenção novamente do Brasil como colônia, tá? Só que enquanto Dom Pedro I estava aqui como príncipe regente, administrando todas as questões, é claro que Lisboa não teria toda a autonomia em relação à sua metrópole, tá? A sua colônia, tá? Então Dom Pedro I ele estava aqui ainda organizando todas as questões, enquanto o pessoal lá estava também querendo que eles tivessem toda a obediência em relação a Lisboa, tá? Queria que eles tivessem todo o controle lá através de Dom Pedro, mas quem mandaria realmente era Lisboa, e eles também pediram a extinção dos tribunais, tá? Então vocês podem ver que é uma questão muito burocrática dessa Revolução do Porto, tá? Como vocês veem que a galera lá realmente tinha uma mentalidade ali de usufruir e realmente ali colonizar o Brasil, dá até a entender que se deixar, até hoje eles queriam controlar essa questão aqui no território nosso brasileiro, beleza? É até complicado, tá? E aí teve toda uma incompatibilidade com os interesses das elites brasileiras, tá? Já tinha um pessoal aqui formado, já tinha um pessoal que tinha estudado durante na Europa, já tinha muitos advogados, muitos políticos que começaram a exercer questões e funções aí, pensando em república, pensando em mudança estrutural no Brasil, tá? Então tinha uma galera já com uma bagagem muito forte na parte intelectual, e aí começaram a fazer vários movimentos pedindo com que Dom Pedro I firmasse com eles aí uma parceria entre os brasileiros e não voltasse para Lisboa como o pessoal ali de Porto estava pedindo, tá? Então vocês podem ver que foi todo o movimento aqui do Brasil, claro, da elite, tá, pessoal, que eu tô falando das camadas populares. As camadas populares nesse momento não estavam nem sabendo as coisas que estavam acontecendo, beleza? E aí foi formado aí o Partido Português, tá, pessoal, com altos funcionários e comerciantes lusitanos, que era o pessoal que já estava aqui, que não voltou com Dom João VI, que não voltou para Lisboa, tá? Foi formado o Partido Brasileiro, que era a
aristocracia escravista, os conservadores, e tinha também a existência dos liberais radicais, tá? Os profissionais liberais próximos às camadas populares. Então era aquele pessoal ferrenho mesmo que lutava ali pela república, que queria uma mudança estrutural aí, como foi em outras revoltas, grandes revoltas aí em relação à parte da América, tá? Como vocês já viram em história geral com o grande professor Rafael Furtado, tá? E aí, esse partido português, esse partido brasileiro, ele fez aí uma carta e pegou cerca de 8.000 assinaturas com várias camadas aí sociais daquele período, firmando apoio com Dom Pedro I para que ele ficasse no Brasil e aí a gente rompesse com toda essa relação aí com Lisboa, com Porto, com Portugal e com a galera de lá, tá? Então o pessoal brasileiro aqui queria que realmente Dom Pedro I ficasse e governasse aqui, e aqui se transformasse em um novo império, tá? Em um império que não dependesse aí mais de Portugal e outras questões políticas administrativas de lá, beleza? Então o que foi que aconteceu? Essa insatisfação dos brasileiros, tá, com as cortes levou toda essa politicagem que eu mostrei para vocês aqui, tá, formando esses partidos. E aí, vou falar para vocês a data aqui específica. Em 9 de janeiro, Dom Pedro I anunciou oficialmente sua permanência, isso em 9 de janeiro de 1822, como eu coloquei ali. Então essa é conhecida como o Dia do Fico, tá? Tem muita gente que se confunde entre o Dia da Independência do Brasil. Foi o dia que Dom Pedro I disse que ficava. Não, ele já disse que ficava bem antes, tá? Dom Pedro I ele já tinha uma mentalidade desde cedo, isso é o que diz aí a historiografia, de querer administrar e controlar ali a sua grande colônia, na época que ele pensava, tá? Que era justamente aí o solo brasileiro, tá? Então ele já tinha isso em mente, ele já era um cara muito ambicioso, tá? Não veja essa questão que ele queria ajudar o Brasil e se livrar, não. Ele era português, tá? Ele tinha toda essa questão aí da parte autoritária, tá? Da parte de controlar e tudo mais, beleza? Isso, 9 de janeiro de 1822, ele diz já aqui ao povo que fica, que ele não vai voltar para Portugal, e aí Portugal ele vai tomar uma série de medidas, tá, contra Dom Pedro I e assim sucessivamente o seu local que ele está dominando, tá? Então só falando as datas exatamente aqui para vocês. E isso em junho de 1822, ele convoca uma assembleia constituinte, tá? Então ele faz uma assembleia onde o pessoal vota as questões das novas leis em nosso território, isso ainda em 1822, só que em junho, tá? E quando chega em agosto, ele está em uma viagem, ele está indo para Santos, tá? Para São Paulo. Então chega uma mensagem lá do pessoal das cortes portuguesas, tá? Então chega aí o responsável por pegar essa mensagem, já que Dom Pedro I não estava, era José Bonifácio. José Bonifácio aí, principalmente articulador, tá? Um cara aí muito inteligente, um intelectual que fazia parte dentro da política brasileira naquele período e um cara que estava sendo o braço direito de Dom Pedro I naquele momento, tá? Então José Bonifácio, ele pega essa carta e ele envia através de um mensageiro para chegar o mais rápido possível às mãos de Dom Pedro I, que estava fazendo uma viagem aí para São Paulo, tá? Então ele queria que chegasse logo para poder Dom Pedro I resolver aí as questões do que ele iria fazer. O que é que essa carta vinda de Portugal através aí das cortes portuguesas ela retratava, tá? Ela simplesmente foi curta e grossa, dizer aqui para vocês que se Dom Pedro I realmente não voltasse e continuasse com essa questão aí de controlar o Brasil, elas iriam na mesma hora medir ali, não medir mais esforços e mandar tropas aí para poder sufocar essa rebelião que elas estavam vendo através de Dom Pedro I e aí ter toda uma série de limitação e provavelmente viria a conquistar mais uma vez o território brasileiro, tá? Então ela disse, ó, Dom Pedro I, ou tu volta, tá? Para com essa tua questão aí de querer ser imperador, ou tu volta, tá? Ou realmente a gente vai mandar tropas aí para poder limitar toda essa questão de liberdade de vocês. Então foi aí que essa mensagem chega a Dom Pedro I através de José Bonifácio, que manda uma mensagem, tá? Então tava Dom Pedro I partindo aí para Santos,
tá? Em São Paulo, então ele recebe essa carta e aí ele lê realmente e tem a decisão de realmente independência ou morte, tá? Então essa toda aquela questão da historiografia que a gente já conhece, tá? E aí a partir de então não se teve no início imediato vários embates contra essa ação de Dom Pedro I, não teve, tá? Isso não aconteceu, mas teve, claro, algumas revoltas ainda dentro dessas questões, principalmente ali no Pará, tá? Deixa eu ver outro território aqui na Bahia, tá? Que eles tiveram que lutar, os brasileiros aqui, contra os portugueses até 1823, tá? Porque a galera daqui não aceitava isso e as imagens que foram passadas a partir de então é que Dom Pedro I, como vocês podem ver, ele estava nos braços do povo, estava com um grande cavalo, tá? Tava com uma roupa pomposa, não, tá? Ele estava realmente muito cansado, nem com o cavalo ele tava com a mula, tá? Isso aí em vários documentários vocês vão ver, tava com uma mula pequena, tá? Que fazia o percurso aí de uma forma mais resistente, ele estava passando dias aí. Já nessa viagem ele estava também com um problema intestinal, tá? Sim, ele estava com dor de barriga, isso realmente é fato histórico, tá? Então ele tinha aí, na historiografia diz que ele tinha passado aí por maus bocados em relação a dores de barriga, tá? Em relação a essa viagem, e não tinha tanta gente como mostra nesses retratos, ele estava ali com sua comitiva, com o pessoal ali da política, com o pessoal do próprio exército ali que compunha a sua guarda, mas eles estavam ali com poucas pessoas, tá? E com o passar do tempo é que as pessoas ficaram sabendo ali do que realmente o Brasil ele tinha se tornado independente porque Dom Pedro I ele resolveu ficar e lutar aí contra as questões autoritárias portuguesas, tá? Então vocês podem ver que a classe popular ela não estava de imediato consciente das coisas que estavam acontecendo, só realmente as elites, tá? As elites ali, principalmente tá do lado político e militar, tá? E todos os fatos históricos que a gente sabe, eles aconteceram a partir das revoltas e dos acontecimentos que sucederam naquele período, tá? E passando aqui para vocês, o nosso último slide para a gente fechar aqui. Então, a consequência dessa independência ou morte aí da questão de Dom Pedro I, isso teve consequência como a manutenção da estrutura secular colonial. Então, é o que eu digo para vocês. Depois disso, de 1822, mudou as coisas no Brasil, teve uma modificação de uma estrutura muito forte? Não mudou em nada, tá? Para ser mais específico e resumo para vocês, não mudou em nada, tá? Toda a estrutura que tinha praticamente antes com Portugal se teve, mesmo que Portugal não estava fazendo mais seu pacto colonial, tá? Então, a unidade territorial e centralizado, diferente das colônias espanholas, então o pessoal que lá virou república, aqui continuou como império, tá? Aqui tinha um rei e todas as leis e todas as questões passavam aí em torno das mãos dele, tá? Então a gente vai ver que isso vai ser até um problema lá na frente, beleza? Então, e por último, a aristocracia rural escravista continuou aqui a escravidão, tá? Como estava sendo antes, isso vai se perpetuar aí durante esse novo império, tá? Dom Pedro I e Dom Pedro II, a parte da monarquia e centralista também, toda a centralização das ideias do poder estava nas mãos agora do Dom Pedro I, tá? Então, pessoal, é essa a nossa aula de hoje, tá? Trouxe aqui vários dados aí para vocês, tá? Acredito que quando a gente for fazer aí a nossa live sobre sobre vocês terem uma participação mais efetiva, tá? Isso que a escola está querendo propor, acho bastante interessante. Então isso com certeza vai estar dentro dos nossos assuntos para a gente debater. Aí legal. Então estudem, tá? Vejam aí a videoaula quantas vezes vocês quiserem. Façam suas anotações, vejam documentários, façam parte aí das leituras do livro e aí mantenham-se focados nas nossas questões de história. Quem realmente gosta sabe que isso aqui é um assunto muito interessante para todos nós, beleza? Então, segundo, né, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem aí, tá? E estamos juntos. Semana que vem estaremos juntos novamente, beleza? Valeu e até a próxima.